Olá a todos que nos assistem, muito boa noite. Eu começo agora mais um bloco do nosso programa Entrevista com vereadores aqui do Recesso Parlamentar 2017-2018. Nessa noite de hoje, recebendo o vereador Nami Nassif do PHS. Vereador, muito boa noite. Boa noite a todos, telespectadores aqui da TV Câmara. É um prazer muito grande estar aqui prestando conta do nosso mandato, nosso primeiro ano de mandato. Eu acho que essa é a função do vereador, prestar conta do seu mandato e também serviço à comunidade. Vereador, vou começar perguntando para o senhor a respeito dos pareceres que o senhor dá a respeito da questão constitucional dos projetos de lei que tramitam na casa. Muitas vezes a votação só tem o voto do senhor contrário porque o senhor afirma a questão da inconstitucionalidade do projeto. E por isso, na verdade, no seu discurso, o senhor busca a eficiência da lei, que ela se torne eficiente e eficaz, de forma que se aprovar um projeto inconstitucional, na verdade é um trabalho em vão. Olha só, eu queria deixar duas coisas bem claras aqui. Eu presidi a Comissão de Justiça durante 4 anos no meu mandato passado. E a Comissão de Justiça tem que ser comissão técnica. Ela tem que ser uma comissão que ela... Qual é a função da Comissão de Justiça? Por essa ser técnica. Ela faz o controle de constitucionalidade e legalidade das leis. Porque toda lei tem a presunção de legitimidade e da legalidade dela e de constitucionalidade. Ela tem essa presunção. Por quê? Ao controle político, que é feito os controles políticos, que é dentro da Casa Legislativa, que é através da Comissão de Justiça e Redação Final, chamada CCJ, e também ao controle político que vem pelo Poder Executivo, que ele pode dar o veto na lei quando entender que é inconstitucional. Então, esses são os controles, mecanismos de controle que se tem sobre as leis inconstitucionais, a constitucionalidade da lei ou inconstitucionalidade. Também da legalidade. Então, o que acontece? Então, quando a casa, e esse ano, deixando a ressalva aqui, eu não quis participar mais ser presidente da Comissão de Justiça. Eu não quero mais presidir a Comissão de Justiça porque eu acho que é uma casa que ela é mais política do que técnica. A casa, muitas vezes, não fica preocupada, mas eles preferem votar de uma forma demagógica uma lei inconstitucional do que votar uma lei constitucional que possa ter seus efeitos. Só que as consequências são graves. Você, às vezes, muitas vezes, você vende uma ilusão para as pessoas. Então, o que acontece? Então, eu, como advogado que sou, eu acho que, muitas das vezes, meus pareceres, você pode observar, são todos fundamentados, e eu falo que é inconstitucional a lei, não tem inconstitucionalidade. É um parecer técnico. Então, é inconstitucional essa lei. Então, muitas vezes, eu sou questionado ali, que o vereador não quer disputar processo, mas eu não vou discutir com quem não tem conhecimento do direito. Então, eu deixo passar, entendeu? E, muitas vezes, a gente vê que a lei vai ao executivo e ela vem com veto. Muitas vezes, um veto parcial pela inconstitucionalidade, manda vetar a lei, uma parte da lei seria vetada, você vê que então estava certo. Então aí a casa vai e vota o veto. Quer dizer, eu acho que fica feio para a casa nesse momento, ela vota uma lei que é inconstitucional, ela reconhece que votou a casa pela inconstitucionalidade. Porque qual é a função da Casa dos Vereadores? É legislar e fiscalizar. Se ela pelo menos não faz umas leis constitucionais, faz uma legislação boa, perfeita, constitucional, ela não está funcionando bem a casa está errada. A casa é mal vista tendo da sociedade, tendo do ordenamento jurídico e do Poder Judiciário. Por quê? Em 2008 a 2012, 2009 a 2012, várias leis dessa casa foram editadas de constitucionais. Eu vou pedir aqui que alguém queira fazer o levantamento, vá ao Tribunal de Justiça, levante no site do Tribunal de Justiça quantas leis foram declaradas de constitucionais editadas nesta casa aqui e caras decisões do Tribunal de Justiça. O que ele falava? A Câmara de Friburgo é uma vergonha, é useira e vezeira de leis inconstitucionais. Então, por isso que há esse controle. E quais as consequências de uma lei inconstitucional? Uma lei inconstitucional, ela vem de ilusões, ela cria ilusões, pessoas que trazem até prejuízo. Poderia dar algum exemplo para você aqui, porque quando você cria uma lei inconstitucional, que alguém vai ser acionado, vai ser aplicada essa lei de alguma forma, aquele que se sente prejudicado pode levantar o incidente de constitucionalidade da lei. O que é um incidente de inconstitucionalidade? O incidente, na própria ação, pode ser declarado inconstitucional. Essa lei aqui é inconstitucional porque é inconstitucional. Então, ela não vai surtir efeito nenhum. Você tentou prejudicar uma pessoa, ela não tem ineficácia essa lei, não tem eficácia da lei. E pode haver o controle concentrado. O que é o controle concentrado? O controle concentrado, para se declarar inconstitucionalidade da lei, é aquele que você entra através do Tribunal de Justiça. O órgão especial diz, olha, declara essa lei totalmente inconstitucional. Ele vai suspender a eficácia da lei. Então, quando você cria uma lei inconstitucional, você cria uma expectativa ilusória. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ontem que eu estava aqui na casa, né? Nós votamos aqui a questão do Uber. Eu acho que a casa foi uma decisão assim, salomônica. A casa não teve assim, fizeram uma emenda salomônica para agradar gregos e troianos.
Eu acho que na política você tem que ter posições firmes. E ontem eu tomei uma posição firme, o seguinte: aí eu sou contra o Uber, todos diziam que era contra o Uber nessa casa aqui. De repente, houve uma manifestação em relação à sociedade que tinha que ter Uber na cidade. Fizeram uma emenda salomônica dizendo que era pela inconstitucionalidade, para salvar a constitucionalidade. Bem, no meu entender, primeira questão de a Câmara Municipal regulamentar o proibido do Uber é uma questão que está se discutindo a constitucionalidade dessa possibilidade. Já é uma tese que se discute. Se criaram emenda, na verdade, voltaram atrás do que ele falaram. Um discurso furado, demagogo. Por quê? Essa emenda fala, pode o Uber deixe de ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal. Bem, olha só. Primeiro, quando você fala em regulamentação, mesmo que a lei pudesse, o município, proibir o Uber na cidade, quando você faz essa regulamentação, você abriu a porta do Uber. Por quê? Aquele que se sente no direito de utilizar do Uber, ou a própria Uber, ele vai entrar com mandado de segurança, obtendo o seguinte: olha só, eu tenho o direito de entrar na Friburgo, mas como o prefeito não regulamentou, eu quero uma liminar para me circular na cidade como Uber até que ele regulamente. Então, foi uma decisão salomônica, agradou gregos e troianos. O que aconteceu aqui? A gente viu um monte de táxis aqui, naquela expectativa que estava acontecendo na proteção de direitos dele, e não aconteceu nada. Qualquer advogado hoje, recém-formado, ele não precisa ser muito grande expert na matéria de direito constitucional, vai conseguir uma liminar nesse sentido para se circular como na cidade. Então, essas decisões, o que acontece? Acaba prejudicando a Câmara, porque se cai uma decisão dessa, quem vai ficar ruim para quem? Para a Câmara Nova Friburgo. A Câmara Nova Friburgo. E eu, infelizmente, eu fui o único que votei contra essa emenda em relação ao projeto, eu me posicionei nesse sentido. Eu acho que naquele momento eu expliquei o porquê, mas não quiseram entender também, não. Acho que sobre o afã das telinhas, dos aplausos, entendeu? Mas vamos esperar se eu ver o resultado. Espero que eu esteja errado, mas se caiu uma liminar hoje em relação derrubando a lei, ficou muito feio para a Casa Legislativa de Nova Friburgo, que ela foi alertada, foi avisada para ter sido feito isso. Quer dizer, aí fica uma imagem negativa para a casa. Aí você vai um cidadão, como eu vi muita gente falar, ontem eu já falo, não, eu não vou mais, não vejo assistir TV Câmara, porque, poxa, cada projeto de lei inconstitucional, cada absurdo que se vê lá. Há pouco tempo aí, eu vejo fazendo lei aí, quer dizer, se daqui a pouco não estar, às vezes eu falo na casa aqui, as pessoas ficam rindo, vão se criar um código municipal penal, você deixa pela casa, à vontade da casa. Não se pode, que é a competência da União. Então, essa posição, acho que a minha posição é uma posição técnica, Comissão de Justiça, e eu já sempre digo isso, muitas vezes eu não tenho medo da opinião pública, eu tenho medo da minha consciência, eu prefiro ter posições firmes e mostrar uma decisão do que amanhã passar o vexame de derrubar a lei ser declarada inconstitucional junto ao Tribunal de Justiça, porque eu, como advogado, fica ruim, e fica ruim pela imagem da casa, porque em 2012, quando eu assumi essa casa aqui, nós tínhamos aqui, até o OAB se manifestava em querer botar aqui, mandava ofícios aqui que a casa tinha um controle em relação à constitucionalidade que fosse mais rígido, rigoroso em relação a isso. E no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós chegávamos lá, quando dizia que era lei ditada pela Câmara Nova Friburgo, virou chacota. E quando você vira chacota no público, quer dizer que a Câmara não está se fazendo um bom trabalho. Entendeu? Fica ruim para a imagem da Câmara. Porque fazer discursos efusivos ali na tribuna, denúncias graves, dizer que é o alto paladino da moralidade, não é a nossa função. A nossa função até tem que se ter, a nossa função também é fazer leis legais e constitucionais. Vereador, vamos falar aqui um pouco agora sobre alguns requerimentos de informação do senhor, o projeto de lei. O senhor também tem provocado o Executivo Municipal a respeito da remoção de veículos em lugares irregulares, estacionamentos irregulares. Olha só, nós temos alguns projetos. Primeiro, vou falar do requerimento de informações. Eu vim fazendo uma sequência de requerimento de informações para ser acompanhado. E se nós observarmos, eu fiz uma sequência de requerimento de informações de janeiro ou março até junho desse ano. Eu vinha cobrando a relação dos questionamentos da prestação de serviços de iluminação pública na cidade. No dia 23 de março, o senhor pediu informações sobre o SAMU. No dia 4 de abril, sobre a iluminação pública. No dia 20 de abril, o senhor pediu sobre o orçamento do turismo e do marketing. No dia 11 de abril, o senhor pediu a respeito do estacionamento de vagas irregulares. Então, vou explicar uma coisa. Então, por etapa, um dos requerimentos de informações foi sobre a iluminação pública. Por quê? Nós vimos aqui acompanhando, não de agora, do governo passado também, porque os contratos feitos com as empresas que fazem a manutenção do serviço de iluminação pública, eles vêm sendo feitos com dispensa de licitação, caráter emergencial. E sempre com aqueles argumentos que
não é feito a licitação porque o edital está, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, estava caindo exigência, não deixava mandar suspender o processo licitatório, o certame licitatório. Nós tivemos aqui uma empresa chamada Rachonami, uma empresa lá de Duque de Caxias, que foi dispensada a licitação. Uma empresa que me parece que ela nunca tinha prestado esse serviço em outros lugares, inicialmente aqui em Friburgo, e começamos a rastrear ela. Comecei a rastrear essa empresa para saber a qualidade do serviço. Posteriormente, assumiu o atual governo, mudou-se a empresa, renovou, botou outra empresa no Friburgo aqui, e aí, da mesma forma eu vim fazendo um requerimento de informações. Por quê? Porque é muito simples. Nós, contribuintes, se você pegar sua contribuição pública lá, todo mês é descontada CPI, é Contribuição Pública de Iluminação Pública, né? É CIP, é Contribuição de Iluminação Pública, CIP. Está descontado na sua conta de luz, está todo mês lá. E esse dinheiro é destinado à manutenção da rede pública de iluminação pública da cidade. Então, como é que é feito isso? A cidade, por exemplo, ela tem quantos pontos de luz tem no Nova Friburgo, quantos postes tem no Nova Friburgo, quantos postes iluminando as ruas. A medição da iluminação pública no Nova Friburgo, a Energisa, a empresa de energia elétrica, ela cobra não por relógio, ela cobra por ponto de iluminação pública na cidade. Então, vamos supor você que eu tenho que 60 mil postes, né, dizer assim, de iluminação pública na cidade. Se 10% dos postes estiverem queimados, os pontos de luz estiverem queimados, a população está pegando 10% desse dinheiro aqui para a energia elétrica jogando pelo ralo lá fora. Não é isso? E como é que você é feita essa conta? Eu falo sempre na câmera. Você conta 10 postes. Se cada 10 postes de luz você contar de iluminação pública estiver na sua rua, tiver uma lâmpada queimada, significa 10%. Se tiver 2, são 20%. Se tiver 3, são 30% do valor total da iluminação pública que nós pagamos a Energisa. Então, vamos supor que a gente pague a Energisa hoje R$300 mil mês de conta de luz. Aí você conta. No geral, se tiver 3 lâmpadas queimadas em cada 10, você tem 30% da energia elétrica desperdiçada e está sendo utilizado e nós pagamos, contribuinte pagando isso. De R$300 mil, são R$90 mil jogados pelo ralo. O senhor está querendo demonstrar que é um desperdício de dinheiro público. Que é o cálculo é feito em cima de uma média. Uma média. Se tudo funcionasse perfeitamente. Perfeitamente. Então, você vai fazer, você vai contar. E eu comecei a observar isso, comecei a percorrer as ruas. Queira você ver. Raramente eu encontrava uma rua que tinha menos de 3 postes de lâmpada queimada em sequência, assim, há um tempo atrás. Aí comecei a fazer requerimentos de informações, primeiro questionando a forma da licitação que foi feita, como foi feito e o preço que era pago a cada serviço, o serviço que era prestado. Então, eu fazer um fechamento de conta e, posteriormente, eu fiz o requerimento de informações para saber quantos pontos de luz tinha no Nova Friburgo e quanto se pagava de luz e qual era feito o serviço. Primeiro que eu comecei a querer saber como é que era feita essa licitação, né? Como é que escolheram essa empresa para chegar no Nova Friburgo. Hashimoto, a tal de Hashimoto lá atrás e agora, comecei a pegar Hashimoto. Página. Eu não sabia de nada, eu vim rastreando. Não é que eu seja visionário, porque eu não sou visionário, acho que eu tenho até Deus às vezes me dá um caminho para seguir. Essa empresa, a última, estava em Friburgo, depois de vários requerimentos de informações da minha forma, postulado por mim, o que aconteceu? O proprietário da empresa, junto com o ex-prefeito de São Gonçalo, Nilton Molim, foram presos por fraude em licitação no município de São Gonçalo. E as pessoas me questionaram, você sabia? Eu não sabia. Eu estava restringindo, fiscalizando. Eu estava fiscalizando. E assim foi feito que o Executivo Municipal tanto cancelou o contrato. Aí, o que eu fiz? Eu acho que nós temos que fazer uma investigação da iluminação pública, não só desse governo aqui, mas da Hashimoto também. Sabemos ver se é Hashimoto, quem são os proprietários, como é que chegou aqui, quem atestou o serviço e que serviço foi prestado. Porque é muito difícil a gente que está na fiscalização, você pegar certos vícios de vida. Mas tem coisas que são nítidas, são claras. Se nós pegarmos, ultimamente, essas empresas, tanto a Hashimoto, como essa que estava aqui, que foi embora compilar, me parece, elas receberam dinheiro para o serviço prestado, mas você observava que o serviço não estava prestado. Eu faço um desafio a qualquer cidadão de Nova Friburgo, pegue seu carro, saia das ruas e confira esses postes de rua, vê quantas lâmpadas estão queimadas. Agora, hoje, no Nova Friburgo, não tem uma empresa prestando serviço. Nós estamos fazendo contribuição de iluminação pública. O serviço está sendo feito pela própria prefeitura. Mas veja você, qual a diferença que tem de hoje
lá atrás com compilar a prestação de serviço. Qual a diferença que tem? Nenhuma. Então, alguma coisa de errado houve, não de agora, lá de trás também, junto com a Hashimoto. Então, eu acho que nós temos que ter uma sistemática de fiscalização mais rigorosa. E é por isso que eu fiz esse regulamento de informações. Mas, infelizmente, a empresa saiu, né, parou de prestar o serviço. Eu vou pegar aquelas informações. Eu acho que pode ser um caso CPI, ou não sei o que vai ser feito, eu encaminho para o Ministério Público para apurar essa irregularidade. Entendeu? Mas não podemos deixar passar muito tempo que esses fatos se solvem. Porque uma lâmpada que você colocou hoje, por exemplo, eu troquei essa lâmpada, está queimada. Não vou ter que fazer uma perícia, um negócio muito complicado. Então, essa é a questão do regulamento de informações. Da iluminação pública, eu fico atinado em relação a isso. Por enquanto, não adianta a gente fazer, porque o dinheiro está sendo recolhido, mas não está repassando para nenhuma empresa terceirizada, que eu acho que tem que ser feito de imediato. Eu acho que o serviço terceirizado nessa função funcionava muito bem quando era Energisa. Infelizmente, tem uma norma da ANAEL agora que a Energisa não pode prestar mais serviço, tem que ser terceirizado. Então, que se procura uma empresa eficiente, séria, competente, que faça isso na Nova Friburgo. Então, foi por isso o regulamento de informações, e me parece que o regulamento de informações feito por mim deu resultado. Então, o resultado é que a empresa foi presa lá embaixo, eu não estava errado, estava certo. E, além disso, o regulamento de informações ele tem um duplo sentido. Ele tem um duplo sentido para prestar as informações para o vereador que está se investigando, e também a função também de apontar os erros para o chefe do Poder Executivo. Vereador, a gente vai falar agora sobre saúde pública no município, que é a pauta aqui na Câmara diariamente. A saúde, eu digo o seguinte, a todos os cidadãos, desde que eu assumi o primeiro mandato nesta casa, em 2005, eu vejo críticas ferrenhas à saúde. Ferrenhas. Em 2006, por exemplo, houve uma intervenção federal na saúde do município de Nova Friburgo. Não sei se vocês se lembram disso. Houve uma intervenção federal na saúde de Nova Friburgo. Intervenção federal. Havia um problema de briga do Conselho Municipal de Saúde, era o atual governo, que era a doutora Saudade Braga, lá do PSB naquele momento, e houve intervenção na saúde via judicial. Pois bem, tinha que se fazer o Conselho Municipal de Saúde. Aí, eu, vereador de oposição, eu fazia parte da Comissão de Justiça daquele momento, também da casa, entraram com 2 projetos de lei para fazer o Conselho para fazer, regulamentar e tentar suspender a intervenção da saúde. Pois bem, eu me lembro que a doutora Jamila, naquele momento, era vereadora e ela era presidente da Comissão de Justiça. Eu cheguei para a doutora Jamila, me dá que eu resolvo. Esse projeto eu vou resolver. Vou ajudar a resolver isso no sentido da saúde. Aí ficaram todos olhando para mim, eu era de oposição, não era bancada de governo. Olha só, eu sei resolver e resolvo. Pois bem, me deixa ser relator do projeto. Uma pessoa estava assim, pode confiar nele que ele fala e faz. Eu novo na casa. Me deu relatoria. Desenvolvi projeto, escrevi outro projeto, pum, botamos em votação, conseguimos desenrolar. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? 2 coisas. Primeiro, que eu acho que a saúde é política de Estado, não de governo. Eu não faço política com a saúde. Eu acho que ninguém deveria fazer, o governo não deveria fazer política com a saúde. Porque a política de Estado ela tem que ser vista de uma forma e atender a população. Tem que ter uma meta de saúde, tem que ser cumprida uma meta de saúde, um projeto de saúde, independente do governo que esteja, tem que seguir esse projeto. Segundo, nós que estamos na causa pública hoje, investido no mandato, eu tenho que chegar na rua assim, eu fiz isso para ajudar a minha cidade, eu fiz para ajudar a saúde. Porque criticar é muito fácil. Falar de saúde é muito fácil. Falaria assim, desde 2006 até agora, eu poderia falar todos os tempos. Eu já vi CPI de saúde nessa casa aqui, do governo passado, Rogério Cabral, que estava muito longe que está hoje a saúde. Era CPI a todos os momentos, você comprou isso. Denúncias de falta de remédio, denúncias disso aqui, denúncia daquilo ali, CPI de saúde. Eu dizia que a saúde não vai melhorar, a CPI não melhora a saúde. Eu faço a pergunta. Antes, tem que perguntar a você cidadão, você político, o que você fez para ajudar a saúde de Nova Friburgo? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta de todos. Tem que fiscalizar? Tem que fiscalizar. Mas o que você fez no seu mandato até hoje para ajudar a saúde? Então, eu falo, por isso que eu falo, porque a saúde tem que ser uma política de Estado, não de governo. Independente de quem esteja lá, seja Renato Bravo, seja Saudade, seja Rogério Cabral, nós temos que contribuir com a saúde. Eu, particularmente, estou aqui, já consegui verbas para a saúde, fui atrás de verbas de deputados ligados a mim para pedir para colocar dinheiro na saúde de Nova Friburgo para ajudar a saúde. Temos agora R$200 mil de emenda do deputado Hugo Léo através de mim para reformar o posto de São Geraldo.
Conseguimos 150 mil reais para ajudar para manter o UPA Nova Friburgo. Então, eu estou fazendo a minha parte. Agora, se o governo está fazendo a parte dele, cabe a mim fiscalizar sim. Mas eu tenho que fazer a minha parte para ajudar a saúde. Porque só criticar é muito fácil. Porque hoje a classe política é criticada por todos e tudo e todos. Mas antes de criticar e falar mal, pergunto você, meu amigo, você está falando mal da saúde, o que você faz para ajudar a saúde? O que você fez até agora? Denunciar, eu sei que você pode denunciar. Mas o que você fez para ajudar a saúde? Quem é seu deputado? Você trouxe dinheiro, verba para ajudar a saúde. Se a gente não mudar essa mentalidade, nós vamos ficar, nós estamos aí. A população pagando a conta mais uma vez com discursos demagógicos. Na vez passada eu falava, CPI da saúde não vai resolver o problema da saúde. Vamos procurar onde força, saber onde está o erro, vamos investir na saúde, vamos tentar verbas para reformar o Hospital Raul Sertã, vamos tentar verbas para reformar aqui, os equipamentos da saúde, vamos arrumar verbas para reformar todos os postos de saúde. Nós aqui, vereadores, somos 21 vereadores. Se cada um de nós conseguimos 500 mil reais durante 5 anos que nós deputados, 1 milhão de reais durante os 4 anos do nosso mandato, cada um conseguiu um deputado federal que a gente ia apoiar de graça em troco de favor na Friburgo, nós conseguimos 20 milhões de reais. E 20 milhões de reais faz uma reformulação na saúde. Ou a gente não faz isso? Então, essa é a diferença. Então, fazer seu discurso não vai adiantar. Eu falava, o governo Rogério Cabral, a CPI, toda hora a CPI. Parecia que a CPI ia ser a solução da saúde. Fizeram a CPI, a saúde melhorou? E aqueles que procuraram pela CPI, que gritaram pela CPI, que defenderam, foram para a rua pedir assinatura. O que eles fizeram para a saúde até agora? O que eles fizeram para a saúde? Vamos falar mal da saúde? Nada. Esse discurso tem que acabar. Gente, olha só, Friburgo hoje tem que entender o seguinte, a briga política chega no ano eleitoral, antes tem que pensar na população do dia a dia. Se for Renato prefeito, se for Rogério prefeito, cara, eu estaria aqui disposto a estender a mão. Eu falo hoje eu sou um vereador independente. Eu não faço parte do governo, da bancada do governo, não quero fazer, não faço parte, deixa bem claro aqui, e como também não faço parte de uma oposição que não tem um rumo de direito para você chegar. Eu faço uma parte de uma bancada que quer ajudar a Nova Friburgo, estender a mão na Nova Friburgo. Não quero saber quem é o prefeito, quem esteja na cadeira, não. Se eu puder estender a mão na Friburgo, estenderei. E o que for ruim, vou votar contra e vou denunciar. Essa é a minha posição na casa hoje. Eu acho que a saúde realmente tem que dar uma alavancada. Vários problemas têm acontecido na saúde, mas é um problema que vem passado, é um problema de agora. Para dizer que é agora, vem problemas passados, está caindo agora. É uma herança maldita que o atual governo recebeu também. Falei isso ontem na Câmara aqui. Por exemplo, a lavanderia do hospital está interditada. Interditou de agora ou lá do ano passado? Desde quando interditou esse ano a lavanderia? Não interditou. Já está vindo problema passado de interdição. Isso as pessoas têm que ver. Tinha um problema na cozinha lá, já vem problemas passados. Alguém estourou agora. Então as coisas têm que se acomodar, têm que fiscalizar, mas temos que fazer a nossa parte também e ajudar a Nova Friburgo. Obrigado, vereador. A gente está chegando ao fim aqui do nosso programa, entrevista com vereadores. A gente vai dar a palavra para o encerramento do vereador Nami Nassif. Redução do ISS. Quer falar do ISS? Do ISS, perdão. Então a gente vai abrir aqui, esticar um pouquinho o tempo do programa. Vereador, o senhor pode falar sobre a questão do ISS aqui em Nova Friburgo? Olha só, nós estamos aqui estudando o Código Tributário Municipal. Um novo código foi enviado para a Casa Legislativa de Nova Friburgo. Um código hoje tem uma tramitação a ser seguida pela Casa. Lógico, o que é o Código Tributário Municipal? É onde ficam os tributos. A gente vê ali do IPTU, o ISS, o laudêmio, a taxa de aprovação de plantas de construção civil, a taxa de iluminação pública, a contribuição de iluminação pública que está no Código Tributário Municipal. Isso tudo é revisto. E nós temos alguns problemas aqui, que eu disse agora, nós temos que definir no conjunto todo. E me parece, nós tivemos 2 problemas na casa aqui passada. Um problema é a questão que eu falo a você da demagogia da legalidade. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, foi enviado um projeto para a casa aqui sobre o Brooklyn. É uma firma de logística de distribuição de mercadoria e que se fazia uma alíquota diferenciada de 5% para 2%. Fixava uma alíquota de 2%. E eu, naquele momento, eu dizia que, quando chegou o projeto na casa, aquele projeto não podia ser votado, porque não tinha um impacto da lei ali naquele momento. Pois bem, mandei arquivar o projeto, algumas vozes aqui dessa casa, alguns vereadores que se gritaram contra, está sendo arbitrado, tal, tudo bem. Depois viram que estavam equivocados, que o projeto estava totalmente errado, remeteram o projeto no ano seguinte de uma forma totalmente. E eu continuei dizendo, esse projeto aqui está totalmente equivocado, porque na questão dos tributos, você tem que ter chamada justiça tributária.
Você não pode cobrar uma alíquota diferenciada para quem tem atividades semelhantes. Se você tem uma atividade semelhante à minha ou igual à minha, eu não posso cobrar uma alíquota de 5% e me cobrar 2%. Assim como a equiparação salarial também. Isso é chamada da justiça tributária. E ali estava havendo um desequilíbrio. Eu dei um parecer nesse sentido, que havia um desequilíbrio. Naquele momento, me parece que um vereador votou contrário e falou que realmente eu estava certo, e eu dei aquele parecer que estava votando, mas que havia a justiça tributária que a gente estava vendo. Que ele poderia vir correção dessa justiça tributária e também fizesse uma compensação justa do dinheiro. Pois bem, se votou isso, um vereador votou contrário, o vereador Ricardo Figueira, como seja feito aqui, ele sustentou que não estava legal e tal. E o que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro glosou, dizer que era ilegal a lei, inconstitucional a lei, determinou que restituísse todos os dinheiros feitos a menor, né, daquele tributo, e mandou para o Ministério Público sobre produtividade. Então, o que acontece isso agora? Agora, novamente, está se discutindo com o deputado municipal. Eu já disse que essa questão, como está no Tribunal de Contas do Estado, nós não podemos afrontar o Tribunal de Contas do Estado, votar uma isenção separada. Por quê? Porque parece que nós estamos adicionando benefício a alguém. Tem que esperar a decisão do Tribunal de Contas para casa também decidir, porque nós vamos estar afrontando o Tribunal de Contas. E o que o governo fez? Na minha opinião, que eu tomei conhecimento, um projeto está na casa tramitando aqui, é a maior injustiça feita com a população de Nova Friburgo. Presta bem, é a maior injustiça. Quer que as pessoas acompanhem isso. Estão fazendo uma redução da alíquota para todos os representantes comerciais. É onde está a compensação tributária dessa redução? No setor da saúde. No setor da saúde, o setor mais problemático, mais deficiente do município. Isso é tirar dos pobres para dar para os ricos. Ao invés do Robin Hood, tirar dos ricos para dar para os pobres. É uma política errada. Acredito que a Câmara não vai votar um troço dessa forma. Por dois motivos. Primeiro, estaremos enfrentando o Tribunal de Contas, sendo o Tribunal de Contas. E segundo, é uma política errada. Nós vamos onerar mais a parte da saúde, os prestadores da saúde. Porque muitas pessoas, o sistema SUS que vai pagar, vai onerar, vai custar mais caro o exame, e é claro, vão ser o mesmo número de exames para poder atender a população. E aquele cidadão que quiser fazer um exame na forma particular, vai desembolsar mais dinheiro ainda. Então, vou dizer, alertar aqui a população que fique de olho nisso, não vamos permitir que alguém vote um troço desse, eu acho que a coisa tem que ser feita de forma justa. Não podemos permitir que seja sacrificada mais uma vez a população em detrimento dos arranjos políticos que estão sendo feitos aqui, nessa casa aqui e junto ao Poder Executivo. Então, essa é a minha posição. Eu acho que nós temos dois problemas de ser votado nessa casa. Um Código Tributário tem que ser analisado num contexto, no todo. Eu acho que alguns setores têm que ser mais tributados, não tenha dúvida disso. Eu acho que haver algum reajuste na tributação, mas não vamos tirar daquele que não tem para dar aquele que tem. Vamos fazer uma justiça tributária nesse momento, entendeu? Porque assim nós vamos conseguir desenvolver Nova Friburgo. Obrigado, vereador, pela sua participação. O senhor pode se despedir. Eu quero aqui desejar a todos os friburguenses um Feliz Natal, um Natal com alegria, de paz, porque o Natal representa o nascimento de Jesus, nós sabemos disso. E desejar a todos os friburguenses também um feliz ano novo, com toda a prosperidade, que seja realizado todos os seus sonhos. Esses são os votos do vereador Nami Nassif. Muito obrigado, vereador, pela sua participação.